1 João capítulo 2, do verso 18 ao 27, que diz assim: Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram do nosso, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Mas vocês têm a unção que vem do Santo, e todos têm conhecimento. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneçam em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Isso que eu acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, é a verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. Vamos orar? Ó Deus, te pedimos que o Senhor nos ajude no entendimento desse texto e também nos ajude a colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, seitas e heresias são fenômenos que acompanham a Igreja de Cristo desde o seu início, desde quando ela iniciou, e não é de se admirar que esses erros teológicos, esses erros religiosos, eles procedem justamente do diabo, porque ele procura, por meio desses erros teológicos, esses erros religiosos, afastar os crentes da verdade revelada, da verdade da Bíblia, da palavra do Senhor. 1 Timóteo 4, do verso 1 ao verso 2 diz: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. A Bíblia, o Novo Testamento, nos adverte a respeito desses falsos mestres, dessas pessoas que ensinam um falso evangelho. E nessa carta, João ele escreve o seu primeiro ataque contra aquelas pessoas que então deturpam o evangelho, os falsos mestres, aquelas pessoas que distorcem a palavra de Deus, a palavra de Cristo, e assim eles estavam ensinando ali as igrejas da Ásia. O propósito de João, então, é justamente denunciar e expor os erros teológicos dessas pessoas, para evitar, então, que os crentes também caíssem nessas armadilhas e que as igrejas fossem enganadas. Então, quando João ele adverte os leitores contra o mundo, como nós já estudamos na última pregação, João faz justamente essa exposição desses falsos mestres. Lembra que no último estudo que nós fizemos, João falou justamente para aquelas pessoas que achavam que eram de Deus, mas estavam vivendo no mundo, estavam amando as coisas do mundo. Logo, isso é incoerente com a vida cristã. Você não pode amar as coisas do mundo e amar as coisas de Deus ao mesmo tempo. E agora, João, ele quer justamente trazer à tona, expor esse tipo de pessoas, né? A manifestação do mundo que estava querendo também entrar dentro das igrejas com falsos ensinamentos. Então, uma palavrinha sobre anticristo, um dos fenômenos que caracterizam a última hora, né, os últimos dias, é justamente a aparição dos anticristos. E no Novo Testamento, a palavra aqui, anticristos, só ocorre na epístola joanina, né, nos escritos de João. E embora a ideia vai aparecer em outras passagens, mas João é o que mais fala a respeito desses últimos dias, né, e uma expressão semelhante que nós podemos encontrar é do próprio Jesus, falando a respeito desses últimos dias, lá no Sermão do Monte, Mateus 24, 24, Jesus diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, que se possível fosse, enganariam até
os escolhidos. Então, Jesus, ele também já alertava a respeito desses falsos mestres. E Calvino mesmo, ele dizia, João Calvino, dizia que João aqui, ele tinha em mente algumas seitas particulares que já tinham entrado em cena. Logo nas primeiras igrejas, algumas seitas já estavam se levantando, alguns ensinamentos falsos já estavam se levantando. E isso, para João, eram os precursores, né? Aqueles que estavam vindo antes do anticristo, esses já estavam sendo os anticristos, né? Essas pessoas, essas seitas que tentavam justamente desfazer a verdade do Evangelho. E tantos outros membros que faziam parte da igreja que acabaram se tornando também falsos mestres, né? Que aqui nós entendemos que o anticristo, ele não tinha vindo à existência, né? Não veio ainda à existência. Nós entendemos que o anticristo revelado na Bíblia, ele não veio à existência, mas João, ele já está dizendo desse mistério, né? De que os anticristos, ou seja, aqueles que são servos do grande anticristo, né? Ele já está em voga, que já está trabalhando. Então, nós não podemos responder em definitivo sobre a relação de anticristo com os anticristos, mas nós podemos reconhecer como essencial nesse versículo, quando o apóstolo vai falar e advertir a igreja que não olhe erroneamente para o futuro apenas, esperando o anticristo e achar que tudo está bom, que nada está acontecendo, mas olhe na verdade para as coisas que estão acontecendo e vocês vão ver que os anticristos já estão trabalhando ao redor da igreja e muitas vezes dentro da igreja. Então, o que nós vamos aprender aqui, a partir do que João ensina, é que a igreja não deve aguardar apenas pelo grande anticristo, né? Aquele que ainda não é visível a nós, e sim devemos estar atentos aos perigos dos anticristos que estão pondo a igreja em risco aqui e agora. Então, resumidamente, para João, então, os anticristos são os falsos profetas, aqueles que negam a respeito do Messias. Algum deles tentavam separar a igreja e enganar e desviar a todos. Então, podemos concluir que o espírito do anticristo se manifesta em todos os lugares, em mestres heréticos, mas que, por fim, nos últimos dias, que é o que João diz, né, essas pessoas más, elas serão julgadas, então, por Deus. Vamos fazer então uma leitura mais aprofundada desse texto. Então peço para que você acompanhe comigo desde o verso 18, que diz assim, né? Filhinhos, esta é a última hora. A palavra aqui, última hora, é escatós. E veja que João já começa com aquele termo que ele tanto usa nessa carta, filhinhos, né, por demonstrar amor àquelas pessoas a quem João está escrevendo, para demonstrar autoridade àquelas pessoas que João está escrevendo. E ele fala, esta é a última hora. Esse termo última hora é escatós, e João que usa esse termo última hora, e ele havia dito, se a gente pegar nos textos anteriores, como nós estudamos ali, do verso 17 para trás, que esse mundo está passando. As pessoas que estão vivendo como se amassem o mundo e as coisas desse mundo, elas não entendem, mas esse mundo vai passar, e essas coisas vão acabar, é como se fosse uma neblina. E as pessoas que querem viver em prol deste mundo, querem defender este mundo, um dia essas pessoas serão julgadas. E João está dizendo aqui que essa última hora ela está chegando. Por quê? Porque João está se referindo a essa maneira de tempo entre as duas vindas de Cristo. É isso que nós entendemos quando João fala a última hora e quando a Bíblia, o Novo Testamento, fala da última hora, dos últimos tempos. É esse intervalo, desde quando Cristo veio e inaugurou o seu reino aqui, quando ele veio e habitou entre nós, até a sua segunda vinda. Toda vez que a Bíblia for falar da última hora, das últimas horas, ela está falando desse intervalo de tempo, onde o diabo, de certa forma, ele está preso, mas os seus demônios, por assim dizer, eles continuam agindo, né, nesse tempo em que o evangelho está sendo anunciado. Então, é esse intervalo de tempo que é chamado no Novo Testamento de últimos dias, últimas horas. E esse período presente aqui, então, é chamado de último. Por isso que nós estamos vivendo no último período. Porque amanhã, depois, quando Cristo voltar, não haverá mais dias, não haverá mais séculos, não haverá mais horas, não haverá tempo mais para esse mundo contar. Nós estaremos eternamente com Deus ou eternamente no inferno, como a palavra de Deus se refere àqueles que não tiveram sua vida transformada por Cristo. E esse é o período, então, que nós precisamos entender quando João fala aqui.
né? Alguns teólogos eles vão dizer que João já tinha uma perspectiva de que Jesus voltaria já naquele tempo, né? Mas com a idade de João, a gente vê nos próprios escritos dele, de Apocalipse, a gente já vê que ele já tem uma noção diferente daquela que ele estava tendo, de que Jesus voltaria logo ali para ele, naquele tempo. Ele já começa a ver, assim como Paulo também, ele tinha esse entendimento que Jesus voltaria logo, e você começa a perceber que nas últimas cartas de Paulo, ele já começa a entender que ele já estava vivendo as últimas horas, né, que Cristo estava para voltar, né, e que isso aconteceria. O fato principal é de que Cristo vai voltar. E é isso que a igreja tem que estar atenta. Cristo vai voltar. Pode ser que Cristo volte quando você ainda estiver vivo, né? Mas se você morrer e Cristo voltar, a Bíblia diz que Cristo nos ressuscitará para viver eternamente com Ele. Fato é que esse é o ponto principal. A Bíblia não tenta nos mostrar o dia, até porque se alguém chegar para você e dizer assim, ó, eu sei o dia em que Cristo vai voltar, pode desconfiar e provavelmente a pessoa está mentindo, porque a Bíblia não diz a respeito da volta de Cristo, quando será, mas ela diz um fato que nós devemos adorar e louvar o Senhor, que Cristo irá voltar e resgatar a sua igreja. Veja só, filhinhos, essa é a última hora, e como vocês ouviram, veja que os leitores aqui, a quem João está escrevendo essa carta, eles ouviram a proclamação do Evangelho, eles ouviram e sabiam a respeito do que Jesus tinha dito. Lembra que Jesus disse, virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão muitos, e surgirão falsos profetas, falsos cristos, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Jesus estava dizendo isso. Então, João ele tem ciência disso, ele sabia que quando Jesus ascendesse aos céus, a igreja passaria por essas provações, a igreja experimentaria de falsos mestres, de falsos ensinos, e João já estava percebendo que naquele tempo já estava surgindo esses falsos mestres, esses falsos ensinos. Então, João ele não está interessado em identificar aqui um indivíduo particular, como Paulo fez muitas vezes, né, a respeito do anticristo, mas ele fala de um princípio que prevalece naquelas pessoas que negam a divindade e a humanidade de Cristo. É esses que são chamados aqui por João de anticristos. Aquelas pessoas que negam a existência ou negam a humanidade, que negam a divindade de Cristo Jesus. Então, a atividade dele, já naquela época, servia justamente aqui, como a gente pode ver nessa leitura, para conscientizar os crentes de que eles estavam vivendo no último tempo. Eles já estavam vivendo na última hora. Por quê? Porque se aquelas coisas estavam acontecendo, se falsos mestres estavam aparecendo, João estava vendo que já ali fazia parte dos últimos tempos, das últimas horas. Assim como nós vemos hoje, falsos mestres, falsos ensinos acontecendo. Porque Jesus disse que isso aconteceria nos últimos dias, nas últimas horas. Então nós estamos vivendo os últimos dias e as últimas horas. Portanto, deveriam vigiar, deveriam estar orando. A hora era urgente, a hora é urgente. Os falsos mestres naquela época, eles estavam em ativa, tentando justamente perverter a igreja. Verso 19, e saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Meus irmãos, olha que já na época de João, os anticristos eram justamente esses falsos mestres, que um dia haviam estado junto com a igreja, talvez pertenciam à comunidade da igreja, estavam ensinando, eram líderes, provavelmente eles tinham exercido justamente esse poder, essa posição de liderança dentro da igreja. Só que João ele vai dizer, vai destacar que na verdade eles não eram parte da família espiritual, da igreja invisível, da igreja de Cristo. Eles estavam, assim como Judas, se você for ler a carta de Judas, você vai ver que ali no meio da igreja tinham falsos mestres que tinham penetrado dentro da igreja. Estavam participando da comunhão da igreja. Mas João vai dizer que essas pessoas, embora elas estivessem dentro da igreja, elas não eram parte da igreja verdadeira. Elas não eram parte da igreja invisível, da igreja do Senhor. Por quê? Por causa dessa condição. Se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido. João observa justamente que algumas pessoas deixaram a igreja porque negavam a divindade de Cristo. Negavam que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E eles não podiam mais participar da igreja, porque a igreja pregava o evangelho verdadeiro enquanto eles tentavam anunciar o falso evangelho.
E aqui, meus irmãos, provavelmente muitos deveriam ter argumentado, né, algum desses falsos pregadores, esses falsos pastores, líderes, talvez eles pensaram, olha, nós já fomos no meio de vocês, provavelmente falavam isso para a igreja, ó, nós já estivemos aí no meio de vocês, só que agora nós encontramos algo maior, algo melhor, que nós queremos trazer e ensinar para vocês. Nós descobrimos coisas maravilhosas, coisas extraordinárias que você não vai encontrar na Bíblia. Não era isso que os gnósticos estavam vivendo, estavam ensinando? Lembra, meus irmãos, se você quer saber um pouco mais do que nós estamos estudando desde o capítulo 1 dessa carta de 1 João, nós temos os vídeos no YouTube que falam desde o começo, e a gente já falou bastante a respeito dos gnósticos aqui. Os gnósticos, eles se achavam superiores, eles achavam que tinham um relacionamento especial com Deus. Eles achavam que não precisavam da Bíblia, não precisavam das Escrituras, não precisavam do Evangelho, não precisavam se submeter, estar debaixo dos ensinamentos dos discípulos, dos apóstolos. Eles se sentiam e se consideravam pessoas superiores. E aí esses falsos ensinos começaram a entrar dentro da igreja, justamente chamando aquelas pessoas a não viverem necessariamente o Evangelho, a não esperarem a revelação bíblica, mas sim buscar coisas superiores, estarem acima dos outros. Esses eram os gnósticos daquela época em qual João, mais para frente ele vai falar a respeito dessas pessoas, mas essas pessoas que João está tentando combater aqui. Mas justamente essas pessoas estavam falando justamente isso. Olha, nós temos um conhecimento superior. Nós temos um relacionamento superior com Deus. Nós somos verdadeiros. E justamente é isso que eles estavam tentando fazer, levar a igreja a se desvincular da palavra de Deus, dos ensinamentos de Deus por meio dos apóstolos. Então, a implicação de João aqui é o que ele faz na sequência. Mas mas eles se foram para que ficassem manifestos que nenhum deles é dos nossos. Veja que interessante, porque João, ele diz o propósito dessas pessoas terem saído. Ele diz que essas pessoas saíram para que isso ficasse manifesto, para que mostrassem que eles nunca foram dos nossos. Que eles nunca fizeram parte da igreja de Deus, da igreja espiritual. Quando a gente olha para esse contexto, desde quando nós estamos estudando lá a respeito de João falar sobre o mundo, os seus interesses, esses sistemas, João está colocando justamente essas pessoas que se colocam em oposição a Cristo, essas pessoas que negam o Evangelho de Cristo, são pessoas chamadas de anticristos, aqui por João. E ele vê uma saída providencial dessas pessoas. Ele diz que essas pessoas saíram para que fosse manifesto de que essas pessoas não pertenciam a essa realidade, a essa igreja. Se opor ao Evangelho, meus irmãos, é sempre um indicador de que a pessoa realmente nunca pertenceu a Cristo. Se opor ao Evangelho é uma demonstração de que a pessoa ela não tem relacionamento com Deus verdadeiro. O João tem nos ensinado isso desde o capítulo 1. Imagine essa situação, como é assustador a gente imaginar que pessoas que estavam inseridas dentro da igreja, possivelmente pregadores, líderes, mestres, e agora combatem a Cristo, combatem o Evangelho de Jesus, o único Redentor, e ainda se consideravam superiores. Paulo percebeu isso que estava acontecendo lá na igreja de Corinto. Se você for ler 1 Coríntios 11:19, diz assim: todavia, serão manifestos de que não são todos do nosso meio. Paulo estava vendo a heresia entrando dentro das igrejas, mestres, pessoas que se diziam superiores, líderes que se diziam conhecedores de todas as coisas, mas não voltavam-se para a Bíblia. E aí Paulo diz assim, essas pessoas um dia será manifesto. E essas pessoas a gente virá, nós olharemos para elas e veremos que elas nunca fizeram parte do nosso meio. A verdade, ela jamais permanecerá oculta, ficará oculta. Um dia ela vem, o Deus da verdade, por meio da sua luz, vai mostrar a sua verdade. Faz parte do juízo divino, essa separação que Deus fará daqueles que realmente fazem parte da igreja de Deus e daqueles que não fazem.
E agora, meus irmãos, João, ele vai destacar justamente esse contraste entre aqueles que são os anticristos, ou seja, aqueles que negam a Cristo, e daqueles que são verdadeiramente de Deus, aqueles que conhecem a Deus. Olha o verso 20. Mas vocês têm a unção que vem do Santo e todos têm conhecimento. João ele assegura aqui aos seus leitores que os verdadeiros crentes são aqueles que não são iludidos pelas mentiras. Por quê? Porque eles são ungidos, porque eles têm a unção do santo. Unção aqui, meus irmãos, é a palavra Christos, crisma, também que significa ungido, né? Cristo foi Jesus Cristo, o ungido, né? Essa é a palavra, ou seja, no Antigo Testamento, essa palavra no hebraico, ela é usada justamente para denotar aquelas pessoas que eram separadas por Deus, para servir a Deus, para estar no templo. E no Novo Testamento, o Novo Testamento traz um novo significado para essa palavra ungido. É justamente aquelas pessoas que são separadas para Deus, o seu povo eleito, a raça eleita. Aquelas pessoas que são transformadas, nasceram de novo. Essas pessoas então são chamadas de ungidas por Deus, porque receberam uma nova vida. O Espírito Santo agora que habita em suas vidas. 2 Coríntios 1, 21, 22, olha o que Paulo diz. Mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo e que nos ungiu é Deus, que também pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Então é Deus que nos unge, não é um pastor que nos unge. Não são as pessoas que nos ungem, é Deus que nos unge, no sentido de que é Deus que nos chama para Ele, para servir a Ele, para viver para Ele, para ter comunhão com Ele. É Deus que nos unge. Paulo disse aqui, é Deus que nos unge. Como Ele faz isso? Através do Espírito Santo, colocando em nós o selo, a garantia de que nós somos dele, que é o Espírito Santo em nós. Veja que João está descrevendo aqueles que foram separados por Deus, essa raça eleita, geração escolhida. E a palavra conhecimento aqui, mas vocês têm a unção que vem do santo e todos têm conhecimento. É a palavra oiadá, que significa discernimento. Vocês agora, com o Espírito Santo, têm discernimento, têm entendimento para olhar para um falso mestre e falar: essa pessoa não está pregando o Evangelho. Essa pessoa não está pregando a verdade de Cristo. Meus irmãos, é o Espírito Santo que nos capacita para isso. Quando você não ouve o Evangelho de Deus, quando você vê alguma coisa estranha aos ensinamentos de Cristo, isso te incomoda porque o Espírito Santo dentro de você que está te mostrando não está em consonância com a palavra de Deus. Não está demonstrando a realidade do Evangelho, a verdade do Evangelho está fora dos padrões revelados na palavra de Deus. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo. Eu ouço relato o tempo todo de pessoas dizendo: pastor, eu estava num lugar e ali estava me incomodando, porque o Evangelho não estava sendo pregado, o Evangelho não estava sendo anunciado. Meus irmãos, isso não é pastor que convence você disso. Isso não são pessoas que te convencem disso. Somente o Espírito Santo pode te convencer. Somente o Espírito Santo pode te mostrar as incoerências que se falam nos púlpitos, que são ensinados pelos falsos mestres. O que João está dizendo aqui: olha, agora vocês podem enxergar os falsos mestres, vocês podem conhecer a verdade. E ele enfatiza isso no próximo versículo, que foi a razão de João ter escrito isso aqui. Olha o verso 21. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Meus irmãos, olha que interessante. João, ele não sai por aí falando: olha, eu estou dizendo aqui daqueles que contam algumas mentirinhas. Não, ele está falando, eu estou falando aqui a respeito daqueles que destroem o Evangelho, aqueles que pregam um outro Cristo. E olha o que ele fala: a mentira, ou seja, esses erros religiosos, esse anúncio falso que surge no mundo por aí, procede daquilo que não é puro, não procede daquilo que é verdade. Porque o que procede da verdade é verdade. Então, se alguém disser para você assim: não, o que eu estou vivendo, a minha experiência, o que eu estou te ensinando, quando os falsos mestres te falam que eles estão falando a verdade, mas não procede da palavra de Deus, logo não é a verdade. Porque tudo que procede da verdade é verdade.
Se você está vendo mentira, se você está vendo a falsidade, logo não está procedendo da verdade revelada. Não escrevi a vocês porque vocês não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem. E porque nenhuma mentira procede da verdade. 1 João 2, 21 diz: mentira alguma jamais procede da verdade. Se você ler João 8, 44, você vai ver que, na verdade, a mentira, ela procede do diabo, então somente do diabo. Por isso, aqueles que ensinam um falso evangelho, aqueles que pregam um evangelho não verdadeiro, não revelado na palavra de Deus, ele está sendo mentiroso, essa mentira procede de quem? João mesmo nos fala, leia lá depois, João 8, 44, toda mentira procede do diabo. É dele, ele é o pai da mentira. 2 João 1, do verso 9 ao 10, a gente já leu e eu vou ler de novo. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo, ou seja, aquele que vai além daquilo que foi ensinado, do evangelho, daquilo que foi pregado, e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tanto tem o pai como o filho. Se alguém for até vocês e não levar essa doutrina, não recebam em casa, nem lhe dê as boas-vindas. Olha o ponto que João chega aqui, meus irmãos. Vocês estão se relacionando, vocês estão dando ouvidos a falsos mestres. Logo, a verdade não está em vocês. Quando alguém te tentar ensinar doutrinas falsas que não estão na palavra de Deus, diga a essa pessoa que você crê em Cristo Jesus, que você está feliz por saber que Jesus morreu por seus pecados, que Jesus te tirou do falso caminho, te levou para o céu, e agora você pertence a Ele. Você está feliz, você está alegre com Jesus. Não por causa da igreja que você está, mas porque Cristo te transformou. Porque Cristo te libertou, Ele te deu uma nova vida, um novo caminho. Quando você confessa a sua fé em Jesus Cristo diante de falsos mestres, você está demonstrando que você tem esse discernimento do Espírito Santo, que você tem o discernimento da verdade e do engano. O crente ungido com o Espírito Santo, ele é capaz de discernir a verdade do engano. Ele é capaz de se opor à heresia. Ele é capaz de suportar os ataques de Satanás. Porque você tem o Espírito Santo, você tem a palavra da verdade. Pessoas conhecidas que no passado pareciam crentes, mas que agora te chamam a se desviar do caminho verdadeiro, a se desviar do cristianismo, a se desviar da palavra de Deus. Essas pessoas que se consideram superiores, consideram ter um cristianismo mais rico, mais superior a qualquer outra pessoa. Meus irmãos, era isso que os gnósticos aqui daquela época pensavam, que eles eram superiores, que eles não precisavam disso daqui, que o entendimento deles era superior a qualquer coisa, que eles tinham um relacionamento com Deus superior a qualquer um outro. E veja o que João está falando desde o começo. Olha, se você diz que tem um relacionamento com Deus e não ama o seu irmão, não ama o seu próximo, você é mentiroso. Se você diz que tem um relacionamento com Deus e você não vive o evangelho, você não vive a palavra de Deus, você é mentiroso. E quem está falando isso não é o pastor Henrique. É o discípulo de Jesus, que ouviu do próprio Jesus que naquele tempo e nos últimos dias haveriam falsos mestres, pessoas ensinando o falso evangelho, dizendo-se superiores, quando na verdade não tiveram nenhum relacionamento verdadeiro com Cristo. Os falsos mestres gnósticos da época de João diziam que a igreja não era necessária, que eles tinham um relacionamento superior com o Senhor, por isso que eles saíam da igreja, porque a verdade estava com eles, a verdade primitiva estava com eles, essa verdade superior, e eles queriam ensinar justamente sobre essa verdade superior fora das Escrituras. A igreja precisa e pode reconhecer aquilo que se trata de falso evangelho. Por meio do Espírito Santo, nós podemos perceber o que não está em consonância com a palavra de Deus. Quando o crente sabe a verdade, ele pode pessoalmente desmascarar as novas doutrinas, refutá-las com toda clareza, mostrando
que aquilo é mentira, que não estão vivendo o padrão da palavra de Deus. Afinal, olha o verso 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Quem nega ou falsifica a realidade de Deus é objetivamente mentiroso. João está falando de forma objetiva, ele não está falando de forma subjetiva. Não são pessoas aqui que subjetivamente acham que estão seguindo um caminho correto, que no coração delas, elas estão dizendo, eu estou seguindo um coração, eu estou seguindo a vontade de Deus, porque essas pessoas só têm aquilo que está no seu subjetivo. Mas veja que João fala de forma objetiva. Se você nega o Evangelho, se você nega que Jesus é o Cristo, que era isso que estava acontecendo naquela época, estava negando a doutrina de Cristo, que Jesus era o ungido de Deus, estavam negando que Jesus era o Filho de Deus. Paulo ele vai debater justamente com aquelas pessoas que achavam que a salvação era pelas obras. Todas essas pessoas, Paulo considerava falsos mestres. João considerava essas pessoas falsos mestres. É aqui quem João está chamando daqueles que são anticristos. Aquelas pessoas que são contra o verdadeiro evangelho. Quem nega ou falsifica a realidade de Deus é objetivamente um mentiroso. Ainda que subjetivamente age com convicção honesta. Olha o que João disse: quem é mentiroso senão aquele que nega Jesus Cristo? Que Jesus é o Cristo. Ao se contrapor o Evangelho, o cerne da mensagem, que é Jesus Cristo, qualquer doutrina que corrompe o Evangelho se torna anticristianismo, se torna anticristão. É anticristo aquele que nega o Pai e o Filho. Se você ler lá no capítulo 4 aí de 1 João, verso 3, ele vai dizer que esse espírito do anticristo ele já está presente neste mundo. Ele já está atuando neste mundo. Então, meus irmãos, nós já estamos vivendo essa última hora, onde o espírito do anticristo já está agindo. Verso 23. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Olha que maravilhoso, meus irmãos. João está revelando o cerne do Evangelho aqui. Deus, o Pai, enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para redimir os pecados. Se você nega que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você está negando toda a obra de Cristo. Todo o amor de Cristo em morrer pelos pecadores para pagar os pecados. Você está negando toda a obra de Deus. Você está negando a divindade de Cristo. Você está negando a salvação. Você está negando a graça de Deus. Se uma pessoa rejeita Jesus Cristo, também rejeita a Deus. Rejeita o Pai. Anula o Evangelho de Cristo, a mensagem do Evangelho. Tal pessoa de João aqui é um anticristo. Só que por outro lado, João quer enfatizar também que aqueles que confessam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, esse tem o Pai. Ele quer garantir, quer mostrar essa garantia vinda de Deus. Se você crê, se você confessa Jesus Cristo sendo Filho de Deus, aqui, meus irmãos, o que está nessa disputa é justamente dos gnósticos que estavam negando a divindade de Cristo, que estavam negando que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que ele era divino. Mas lembre-se, meus irmãos, que o Novo Testamento o tempo todo, tenta o tempo todo combater os falsos mestres, que não ensinavam só isso, mas ensinavam a salvação pelas obras, como Paulo várias vezes vai debater. Pessoas que diziam que Jesus Cristo era só humano, que não era divino, tudo isso entra dentro dessa caixa dos falsos mestres, daqueles que são chamados os anticristos. Por outro lado, se você confessa Jesus como seu suficiente Salvador, faz Jesus o Senhor e Salvador da sua vida, Jesus disse, já passou da morte para a vida. Se você crê em Jesus como Filho de Deus, você já passou da morte para a vida. Então João faz uma chamada aqui exortativa. Olha só nessa sequência aqui que nós vamos ver.
Ele fala que vocês, ou seja, prestem atenção, verso 24, permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Veja, meus irmãos, a necessidade que nós temos de estar submetidos à palavra de Deus, aquilo que nós ouvimos desde o princípio. Ou seja, as pessoas da igreja daquela época, o Novo Testamento ainda não estava formado como tem para nós hoje aqui. Mas ali tinha os apóstolos de Cristo ensinando, né, no qual a Bíblia nos ensina que nós estamos sob a doutrina dos apóstolos, daquilo que eles ensinaram a respeito de Cristo. Eles tinham os próprios apóstolos ensinando eles. E João diz, permaneçam aquilo que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. Ou seja, aquilo que vocês ouviram permaneça em vocês. Logo vocês permanecerão no Pai. A palavra princípio aqui não significa o começo cronológico, né, nos dias contados das coisas, mas sim no momento em que você se tornou cristão verdadeiro, no momento em que você teve a sua vida transformada por Deus, no momento em que você nasceu de novo, no momento em que você creu em Jesus Cristo, Ele te deu a vida eterna, a vida de Cristo. A partir desse momento, permaneça em vocês tudo o que vocês estão ouvindo, desde o princípio. Nesse acontecimento, os leitores aqui a quem João está falando, eles foram atingidos e eles foram vencidos pela palavra de Deus. Agora a verdade, a palavra de Deus é a referência de verdade. Não é a experiência, não é aquelas pessoas que se dizem superiores, não é o que aquelas pessoas dizem. Mas a palavra de Deus, os ensinamentos, é a referência para a vida deles. A palavra de Deus é a referência da verdade. João exorta aqui os leitores a guardarem essa mensagem, a palavra de Deus, aquilo que ouviram desde o princípio. E essas palavras devem habitar na nossa alma de um modo que toda a nossa decisão, tudo aquilo que nós tomamos como passos da nossa vida esteja pautada nessa verdade, nessa palavra. Assim como o próprio Cristo viveu, da forma que agradasse ao Pai. Verso 25. E esta é a promessa que Ele nos fez. Olha que maravilhoso, meu irmão. Dê glória a Deus, porque a promessa de Cristo, nós que estamos debaixo da palavra, do Evangelho verdadeiro, essa é a promessa, a vida eterna. Essa é a promessa daqueles a quem Deus transformou, aqueles que estão em Cristo, a vida eterna. Você tem a vida eterna? Porque Deus nos promete isso. Não é porque o pastor Henrique está falando, mas porque Jesus nos promete essa vida eterna. E João chega aqui, meus irmãos, ao final de um segmento aqui da sua epístola, fazendo justamente um comentário conclusivo, para que aqueles leitores permanecessem firmes nessa verdade, desse evangelho, permanecessem firmes na verdade revelada por Deus. Verso 26, isso que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los. Ou seja, saibam a diferença entre a verdade e o engano. Evitem pessoas que tentam desfazer essas verdades, que tentam desviá-los dessa verdade. Evitem esses falsos ensinamentos. Verso 27, quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneça nele, como também ela ensinou a vocês. A verdade ensinou a vocês por meio do Espírito Santo. Veja que ele está dizendo aqui, não precisam de alguém para ensiná-los. Essas palavras fazem nos lembrar do profeta Jeremias, lá em Jeremias 31, 34. Não ensinará jamais cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Só que a verdade, a realidade da nova aliança, que por meio de Cristo Jesus e a aplicação do Espírito Santo em nossa vida, por meio da habitação do Espírito Santo na nossa vida, nós passaremos a entender e a conhecer a verdade de Deus. É por isso, meus irmãos, que a gente não tenta forçar ninguém aqui a compreender o Evangelho ao ponto de negar a sua vida para viver o Evangelho, porque nós sabemos que não é um pastor que vai fazer isso, nós sabemos que não são os homens que vão fazer isso, mas é a obra totalmente de Deus por meio do Espírito Santo. Somente Ele pode te convencer. Somente Ele pode fazer você mudar de vida, você mudar o teu entendimento. Somente Ele pode fazer isso.
O meu papel aqui é pregar o Evangelho, o poder do Evangelho. Como Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daqueles que estão perdidos. É só o Evangelho que pode fazer isso, por meio do Espírito Santo. É só o Espírito Santo que pode te convencer. João não está dizendo aqui que nós não devemos ensinar, que nós não devemos aprender. Até porque João, na grande comissão, nos ensina justamente que nós devemos ensinar, que nós devemos fazer discípulos. Ensinar, lembra que Jesus disse? Ensine todas as coisas que eu vos ensinei. Então João não está descaracterizando aqui o ensinamento. Ele não está dizendo que o ensinamento não é importante, que a pregação do Evangelho não é importante. Não é isso que João está dizendo. Se a gente pegar Efésios, o próprio Paulo dizia que alguns eram concedidos para mestres, apóstolos. Mas o que significa, então, que João está dizendo é que os cristãos não precisam mais de nenhuma doutrina de Deus, além daqueles ensinamentos que foi revelado na sua palavra. Você não precisa mais do que isso aqui, meus irmãos. Tudo que é verdade, todo o Evangelho, toda a vontade de Deus para a sua vida está aqui. Você não precisa nada além do que está aqui. João está dizendo que eles têm o dom do Espírito Santo, aquele que guia os irmãos a toda a verdade. Todos os crentes recebem o Espírito Santo e todos igualmente estamos equipados para fazer oposição a falsos mestres, a falsos ensinamentos, porque agora nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós sabemos o que é mentira por meio da sua palavra. Quando a igreja ouve a leitura dessa carta, o Espírito da verdade dá testemunho. O Espírito da verdade testifica que isso aqui é a verdade de Deus. O Espírito Santo testifica que isso daqui é a palavra de Deus na nossa vida. Ela dá testemunho. Assim, ela é verdadeira e não mentirosa, como João está dizendo aqui. E aqui, meus irmãos, também não se trata de sinceridade humana. Mais uma vez, João está sendo bem objetivo. O Espírito de Deus atesta a realidade objetiva, ensinada desde o princípio. Olha que interessante. Não se aparte do que foi ensinado desde o princípio para vocês. E o Espírito Santo vai confirmar que isso é verdade. O Espírito Santo vai confirmar que aquilo que vocês estão aprendendo, aquilo que vocês estão ensinando, é a verdade de Deus. O Espírito Santo fará isso, fará você permanecer em Cristo Jesus, apesar das mentiras, diante das mentiras dos falsos mestres. Meus irmãos, quero concluir fazendo um resumo do que nós aprendemos nessa manhã. Nós estamos vivendo a última etapa deste mundo mau e corrompido. Em breve o Senhor Jesus voltará e instalará aqui o mundo vindouro, o reino de Deus, de forma completa, em sua plenitude. E isso tem que nos encher de alegria. Nós temos que todo dia agradecer a Deus pela certeza de que um dia Jesus voltará e habitará entre nós e trará o novo céu, a nova terra, onde nós estaremos glorificados e viveremos eternamente com Deus. Essa é uma promessa do Senhor. O tempo todo no Novo Testamento nós vemos essa promessa. O que nós estamos vivendo é a última etapa deste mundo, até a volta de Cristo. Essa já é a última etapa. A primeira vinda de Cristo, só precisamos da segunda vinda agora. Por outro lado, sejamos alertas, porque o reino das trevas, sabendo que nós estamos vivendo a última hora, está em atividade fervorescente, tentando enganar, espalhando erros, mentiras, dentro da igreja, muito mais no mundo, mas dentro da igreja principalmente. Erros, mentiras, falsos ensinamentos. E não se assuste, meus irmãos, com isso. Não se assuste. Tem gente que fica espantado. Meu Deus, olha o que aconteceu. Isso é o retrato da última hora que Jesus disse. Isso é prova de que nós estamos vivendo essa última etapa, esse último momento. É impressionante observar como no nosso tempo é justamente caracterizado por esses ensinos, seitas, heresias que negam a Cristo, que negam a obra de Cristo, que negam o sangue de Cristo. Falsos mestres se dizendo superiores e negando o evangelho de Cristo. Essa é a hora dos anticristos, meus irmãos. Fiquem atentos.
Precisamos ser muito zelosos nos termos doutrinários, naquilo que nós aprendemos na Bíblia. Mentira é mentira e verdade é verdade. Não existe verdade com mentira. Verdade é verdade, mentira é mentira. Toda interpretação que contradiga os fundamentos da fé deve ser rejeitada. Tudo aquilo que prega contrário ao que o Evangelho, que a palavra de Deus nos ensina, é mentira e deve ser rejeitada. O crente verdadeiro pode vacilar algumas vezes, pode ficar em dúvida em alguns momentos, por algum tempo, mas jamais se deixará ser levado pelo erro religioso a ponto de abandonar a igreja de Cristo e abraçar o erro definitivamente. O crente verdadeiro terá sua vida transformada pelo Evangelho, que é o poder de Deus para a transformação de vida. Aqueles que apostataram da fé, como diz João aqui, na verdade nunca foram crentes. Na verdade nunca fizeram parte do corpo de Cristo. E é um alerta para nós estarmos sempre atentos ao cuidado dos erros doutrinários, dos falsos mestres. Porque, meus irmãos, vocês têm agora a possibilidade de discernir. Lembra da palavrinha que João usou? De discernir entre o falso e o correto, entre a mentira e a verdade, porque você tem o Espírito Santo de Deus, que Ele nos capacite a cada dia a discernir o erro e a mentira. Amém? O erro, a verdade, o erro do falso, a verdade do falso, que Deus nos ajude a cada dia a olhar e ver aquilo que está nos enganando, que está tentando enganar a igreja, e abraçar aquilo que é verdade, aquilo que prega, aqueles que pregam e anunciam a verdade de Deus. Oremos.